O ex-presidente Lula foi vaiado durante sua visita a outro país, causando constrangimento ao Brasil mais uma vez. A atitude hostil por parte da população local reflete a imagem negativa que o país tem no exterior. Essa situação evidencia a falta de confiança e credibilidade no ex-presidente Lula, que enfrenta diversas acusações e condenações por corrupção. A vaia recebida também demonstra a insatisfação dos brasileiros com a corrupção e a impunidade que assolam o país. A reputação internacional do Brasil fica cada vez mais comprometida com episódios como esse, prejudicando o desenvolvimento econômico e a atração de investimentos estrangeiros. É fundamental que o país enfrente esses problemas de forma séria e efetiva, buscando a transparência e a justiça em todas as esferas. A superação desse cenário de vergonha requer ações conjuntas da sociedade e das instituições brasileiras. O comportamento hostil da população local, ao vaiar o ex-presidente Lula durante sua visita a outro país, foi amplamente noticiado pela imprensa internacional. Infelizmente, essa atitude apenas reforça a imagem negativa que o Brasil tem no exterior, prejudicando a reputação do país. Além disso, a vaia recebida também reflete a insatisfação dos brasileiros com a corrupção e a impunidade que assolam nossa nação. Essa situação constrangedora demonstra a urgência de medidas efetivas para combater a corrupção e restaurar a credibilidade do Brasil. É necessário que as instituições brasileiras atuem de forma séria e transparente para punir os responsáveis e garantir que casos de corrupção sejam devidamente investigados e julgados. Além disso, é fundamental promover a educação e conscientização da população sobre a importância da ética e da honestidade na política. Somente assim poderemos superar esse cenário de vergonha e atrair investimentos estrangeiros para impulsionar o desenvolvimento econômico do país. Infelizmente, a vaia recebida pelo ex-presidente Lula foi transmitida ao vivo por diversas emissoras de TV, alcançando milhões de espectadores ao redor do mundo. Isso amplia ainda mais a exposição negativa do Brasil e reforça a percepção de que o país ainda não conseguiu superar os escândalos de corrupção que abalaram suas estruturas. Além disso, é importante ressaltar que a atitude hostil da população local não representa a opinião de todos os cidadãos do país visitado. Muitos brasileiros que residem no exterior se sentiram envergonhados com esse episódio e enfatizaram a importância de separar as ações individuais de uma nação inteira. Para reverter essa situação lamentável, é necessário fortalecer as instituições responsáveis pelo combate à corrupção, como a Polícia Federal e o Ministério Público. É preciso investir em recursos e treinamento para que esses órgãos tenham a capacidade de investigar de forma eficiente os casos de corrupção e punir os culpados de maneira justa e imparcial. Além disso, a sociedade civil também desempenha um papel crucial nesse processo. É importante que os cidadãos sejam conscientizados sobre a importância do voto consciente e do engajamento político. Somente por meio da participação ativa da população é possível construir um país mais justo, ético e livre da corrupção. Infelizmente, a vaia recebida por Lula durante sua visita no exterior teve impacto direto nas relações bilaterais entre o Brasil e o país visitado. Além de causar constrangimento e prejudicar a imagem do Brasil, a repercussão negativa desse episódio trouxe consequências econômicas significativas. Empresas estrangeiras demonstraram preocupação em investir no Brasil, temendo a instabilidade política e a falta de confiança nas instituições. Isso resultou na redução de investimentos estrangeiros diretos, afetando a economia brasileira e dificultando o crescimento e o desenvolvimento do país. O governo brasileiro, diante dessa situação, está intensificando seus esforços para restaurar a confiança internacional. Medidas estão sendo tomadas para fortalecer o combate à corrupção, promover a transparência e implementar reformas estruturais que garantam a estabilidade e a segurança jurídica aos investidores. Além disso, estão sendo estabelecidos acordos e parcerias bilaterais com outros países, visando fortalecer as relações diplomáticas e comerciais e mostrar que o Brasil está comprometido com a integridade e a ética. O impacto negativo da vaia recebida por Lula durante sua visita ao exterior vai além da imagem do Brasil no cenário internacional. A repercussão desse episódio também afeta a confiança dos brasileiros em relação aos políticos e o processo democrático.
A sociedade brasileira tem se mostrado cada vez mais descrente e desiludida com a política, principalmente devido aos escândalos de corrupção que têm sido revelados nos últimos anos. A vaia recebida por Lula, um ex-presidente que enfrenta acusações de corrupção, apenas acentua essa desconfiança e frustração. É fundamental que os líderes políticos compreendam a gravidade dessa situação e ajam de forma transparente e honesta, demonstrando comprometimento com a ética e a justiça. Além disso, é necessário fortalecer a democracia e garantir a participação efetiva da população nas decisões políticas. A superação dessa vergonha nacional requer uma mudança profunda na cultura política do país, com um compromisso real com a ética, a transparência e a responsabilidade pública. Somente assim o Brasil poderá reconstruir sua reputação e atrair investimentos estrangeiros que impulsionem o desenvolvimento econômico e social. O Brasil enfrenta sérios desafios na sua luta contra a corrupção. Além das denúncias e condenações envolvendo o ex-presidente Lula, diversos outros políticos e empresários são alvo de investigações por práticas ilícitas. Esses escândalos têm minado a confiança da população nas instituições e gerado um clima de descrença na classe política. Para combater efetivamente a corrupção, é necessário fortalecer os órgãos de controle e fiscalização como a Controladoria Geral da União (CGU) e os Tribunais de Contas. Além disso, é preciso promover uma maior transparência e responsabilidade na gestão dos recursos públicos, por meio de mecanismos como a Lei de Acesso à Informação e a criação de órgãos independentes para investigar a corrupção. A sociedade civil também tem um papel fundamental nesse processo. O engajamento cívico e a cobrança por uma postura mais ética dos políticos são essenciais para fazer avançar a luta contra a corrupção. É preciso fomentar a participação dos cidadãos por meio de campanhas educativas e da criação de espaços de diálogo e fiscalização. O impacto negativo da vaiada recebida pelo ex-presidente Lula durante sua visita ao exterior vai além da imagem do Brasil no cenário internacional. A repercussão desse episódio também afeta a confiança dos brasileiros em relação aos políticos e ao processo democrático. A sociedade brasileira tem se mostrado cada vez mais descrente e desiludida com a política, principalmente devido aos escândalos de corrupção que têm sido revelados nos últimos anos. A vaiada recebida por Lula, um ex-presidente que enfrenta acusações de corrupção, apenas acentua essa desconfiança e frustração. Além disso, é importante investir na educação e conscientização da população sobre a importância da ética e da honestidade na política. O fortalecimento da educação cívica desde a infância contribuirá para a formação de cidadãos mais conscientes e atuantes, que exigem e valorizam a integridade e a transparência no exercício do poder político. A colaboração internacional também desempenha um papel fundamental na luta contra a corrupção. O Brasil deve buscar parcerias e trocas de experiências com outros países que enfrentam desafios semelhantes, compartilhando boas práticas e aprendendo com os erros e acertos de cada um. A vaia recebida pelo ex-presidente Lula durante sua visita a outro país também evidencia a desconfiança da comunidade internacional em relação à capacidade do Brasil de combater a corrupção de forma efetiva. Essa situação constrangedora ressalta a necessidade de o país adotar medidas mais enérgicas para fortalecer suas instituições e promover a transparência em todas as esferas. Além disso, é importante ressaltar que a corrupção não afeta apenas a reputação do Brasil no exterior, mas também causa danos significativos à economia do país. Devido às práticas corruptas, recursos públicos são desviados, projetos de infraestrutura são prejudicados e a desigualdade social se acentua. Para enfrentar esse problema complexo, é fundamental investir em capacitação e fortalecimento dos órgãos de controle, assim como melhorar a legislação anticorrupção. A criação de mecanismos eficientes de investigação e punição dos culpados é essencial para que a sociedade recupere a confiança nas instituições e no sistema político. A vaia recebida pelo ex-presidente Lula durante sua visita a outro país repercutiu nas redes sociais e gerou debates acalorados sobre a postura do Brasil diante da corrupção. A população, indignada com os escândalos políticos, se manifestou nas redes sociais, demonstrando apoio ou críticas ao ex-presidente. Além disso, a vaia também trouxe à tona a discussão sobre a liberdade de expressão e o direito de manifestação dos cidadãos. Enquanto alguns defendem que a vaia é uma forma legítima de protesto,
Outros argumentam que a recepção hostil ao ex-presidente desrespeita a figura do líder máximo de um país. A vaia recebida pelo ex-presidente Lula durante sua visita a outro país gerou repercussões não apenas no cenário político, mas também no âmbito jurídico. Muitos especialistas em direito internacional destacaram que essa manifestação pública de desaprovação pode ser considerada uma violação do princípio da imunidade jurisdicional. De acordo com a Convenção de Viena sobre Relações Diplomáticas, os chefes de Estado desfrutam de imunidade jurisdicional durante suas visitas oficiais a outros países. Isso significa que eles estão protegidos de qualquer forma de processamento legal ou punição. No entanto, a vaia recebida por Lula pode ser vista como uma tentativa de responsabilizá-lo por supostos crimes ou violações cometidas durante seu mandato. Essa situação levanta questões importantes sobre o respeito ao direito internacional e a imunidade dos líderes políticos. A vaia recebida pelo ex-presidente Lula durante sua visita a outro país despertou a atenção da imprensa internacional, que destacou a enorme repercussão negativa do episódio para a imagem do Brasil no exterior. A atitude hostil da população local reforça a percepção de que o país ainda não conseguiu resolver os problemas de corrupção que assolam suas instituições. Além disso, é importante ressaltar que a vaia também reflete a insatisfação dos brasileiros com a impunidade que permeia a política nacional. A falta de punição para os casos de corrupção contribui para a perpetuação desse problema e mina a confiança da população nas instituições. Nesse sentido, é fundamental que o país adote medidas mais enérgicas para combater a corrupção, fortalecendo os órgãos de controle e fiscalização, promovendo a transparência e garantindo a punição dos responsáveis. A vaia recebida pelo ex-presidente Lula durante sua visita a outro país evidencia a falta de confiança e credibilidade no Brasil, prejudicando sua reputação internacional. É fundamental enfrentar a corrupção de forma séria e efetiva, fortalecendo as instituições e promovendo a transparência. A participação da sociedade é essencial para construir um país mais justo e ético. A vaia também levanta questões sobre a imunidade jurisdicional e destaca a importância de respeitar o direito internacional. A imprensa internacional destacou a repercussão negativa do episódio, reforçando a percepção de que o Brasil ainda não resolveu seus problemas de corrupção. É necessário adotar medidas mais enérgicas para combater a impunidade e restaurar a confiança da população nas instituições.